E aí, pessoal, meu nome é Ezequiel Braga e estamos começando mais um APcast aqui dos Jovens Adventistas da APEC. E hoje eu tô sozinho, né? Teve uma semana que eu não pude vir, infelizmente eu tava sem voz. E hoje foi a vez da nossa amiga Lohane, ela não tá se sentindo muito bem, mas faça uma oração por ela, tá bom? Ó, não sei se ela já vai estar melhor quando você tá assistindo esse vídeo, mas a gente agradece aí as suas orações. E Lohane, semana que vem tamo junto, beleza? Mas sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Ravi. Prazer. Beleza, Ravi? Tô um pouquinho nervoso, mas vai dar tudo certo. Não, tranquilidade, é feito eu falei. É só uma conversa, a gente vai aqui recapitular nada do que você não saiba, né? A gente tá aqui para recapitular o que a gente estudou. E ajudar também você que tá em casa, você que, não sei, né? Você tem que ter estudado, né, Benção do Céu? Tem que ter estudado. A gente só recapitula aqui para deixar você mais pronto para amanhã, quando você vai estar com a sua unidade de ação recapitulando a lição. E estamos na lição 7, Ravi, não é isso? Isso. Mas antes da gente começar, se apresenta um pouquinho de onde você é. Seu nome a gente já sabe, né? Isso. Qual a igreja que você é? Eu sou lá do Salgado, eu frequento lá o Salgado há um tempo, mas originalmente sou da Bahia, eu tô aqui em Caruaru para estudar. Tô aqui já tem um tempinho e, por favor, vou pedir também para que vocês orem por mim. Já tô finalizando, TCC, é algo, né? Já tô lá no finalzinho, mas peço que vocês orem por mim para que dê tudo certo, graças a Deus. Beleza, vai dar. Pode ficar tranquilo que vai dar. É uma fase, passa, né? Pode chegar mais para perto aqui assim, ó. Beleza, vamos lá. E aí, essa semana, o título dessa semana foi Verdadeiros Adoradores, né? A chargezinha é um pouquinho grande aí. A gente vai resumir ela aqui. É basicamente a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Né? Quais foram as tuas conclusões, assim, quando tu olhou, tal? O que é que tu achou dessa charge? Eu não vou mentir que eu achei ela muito diferente das outras. Foi até um pouco difícil eu pensar em algo. Uhum. Só que eu até tenho aqui anotado dois pontos que eu acredito que as falas da mulher samaritana, elas trazem os dois aspectos mais importantes que a gente vai tratar aqui, que é sobre a verdade e o espírito, né? Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e eu vejo que nessas primeiras 3 perguntas delas, mesmo que ela tenha um toque de instigar e de ficar duvidando um pouquinho ali de Jesus, ela traz eu sinto nela uma busca pela verdade. Para mim, ela parece que está ali buscando, querendo entender de verdade. Ela querendo saber qual é a resposta de Jesus, para poder saber se é algo que é realmente verdadeiro, né? E o outro ponto é a fé que ela demonstra em acreditar que o Messias virá, né? Ela diz, eu sei que o Messias vai vir e que ele vai explicar tudo. Então, a gente também consegue ver a fé, e eu traduzi essa fé como a parte do Espírito. Então, eu entendi que nessa fala dela tem esses 2 principais pontos, né? Da verdade e do Espírito. Uhum. Você percebe que era uma mulher que realmente estava sedenta, né? Tava. Não só da água comum que a gente bebe, mas da água viva, assim como Jesus falou, né? Exatamente. E aí, introduzindo a nossa lição, veio contando a história de Kemba, né? Acho que é assim que se fala, não sei. Ela trabalhava na empresa, né? Acabou recebendo uma ligação ali, tipo uma videoconferência, né? E nessa videoconferência ela foi demitida, né? Muito tempo na empresa, eu sei como é que é isso, você acaba, poxa, mas estou fazendo um trabalho bem feito, não, eu do nada sai. Só que ela percebeu que não foi algo normal, né? Uhum, Alguém por trás que assumiu um cargo acima dela, não gostava dela, acabou demitindo. Mas aí diz que enquanto ela estava lidando com a dor e tudo mais, confiou em Deus, e algumas outras portas se abriram com pouco tempo, né? E uma amiga incentivou ela a se candidatar a um cargo de diretoria financeira. Ela se candidatou e, após várias entrevistas, foi escolhida entre um grupo de excelentes candidatos. E viram nela uma combinação única de experiência. Então, tipo, saiu de algo que estava bom para algo melhor ainda. Isso. Né? E aí, no finalzinho aqui, vem dizendo assim, na história bíblica em que a gente estudou essa semana, Jesus faz uma declaração surpreendente. Ele diz que Deus está procurando um grupo especial de pessoas. Muitos afirmam adorá-lo, mas ele está procurando verdadeiros adoradores.
àqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Né? É muito bom ser desejado por Deus, não é mesmo? E aí essa pergunta fica para nós. Como você falou, né? A conversa que Jesus teve com aquela mulher não foi, tipo assim, ela não estava respondendo de uma forma arrogante, ou tipo, quem é esse cara? O que ele tá falando comigo? Meu Deus, é um judeu. Sei não. E só para cortar o assunto, né? Ela estava sedenta. Porque Jesus viu que ela era uma verdadeira adoradora. Verdade. E, né? Essa, pelo menos, foi a minha visão e é a visão que eu tenho dela. Tu tem alguma outra visão diferente? Alguma coisa a falar mais sobre... É justamente isso. A gente sabe, né, de algumas lições anteriores, que a gente sabe que Jesus, ele foi atrás e não foi algo, tipo, uma coincidência ele tá ali com ela e querendo falar com ela e tá ali naquele momento. Junta bastante com a parte do domingo, em que fala que Deus está procurando. Ali, Jesus também estava procurando. Ele sabia daquela mulher, ele sabia que ele devia estar ali buscando ela. E ela demonstra essas duas qualidades do verdadeiro adorador, né? Então, era ela mesma que Jesus estava procurando, assim como ele também está procurando a gente. Então, ele busca a gente, ele quer que a gente seja verdadeiros adoradores. A Bíblia nos traz sempre esses aspectos, né? De um Deus buscando a gente, um Deus que vai atrás dos seus filhos. Ele não deixa pra lá, né? Tá Exatamente. longe, eu vou atrás. É só se você disser não e, tipo assim, bater martelo. Não quero. Ele respeita. Isso mesmo. Mas sempre vai estar de braços abertos esperando, né? Justamente. Muito legal. E aí, seguindo, a gente vai agora realmente, né? Pra mim, a segunda e a terça são os dias que eu mais gosto. Eu também, particularmente, eu também. Que ele dá muito conteúdo pra gente trabalhar. Mas vamos lá. Lohane não tá aqui, vou aproveitar. Veio trazendo aqui o título, né? O Centro da Adoração. E aí, veio trazendo, né? Que naquela época nenhum judeu falava com um samaritano. E muito menos uma mulher samaritana, né? Vem introduzindo isso, dizendo que os testemunhos extremos aos quais Jesus vai para levar. Aí ele faz essa comparação do quão longe Jesus ia para quebrar paradigmas daquela época só para salvar uma pessoa, né? E que foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Mais para frente a lição vem trazendo que a mulher, ela indaga Jesus e não entende a expressão quando ele fala, né? Não, você veio atrás de água, eu tô com sede e tal, mas eu posso dar uma água viva. E ela fica assim, mas como assim? Que água viva é essa? Seria essa? E Jesus vai e mostra que conhece ela, né? E aí foi o que tu falou no começo. Ela tinha o conhecimento de que o Messias viria. Isso. Beleza. Ninguém sabia quem era, né? Ela teve a oportunidade de conhecer, aí até então ela não sabia que era Jesus. Mas quando Jesus começou a falar da vida dela, aí ela... Peraí. Um negócio né? diferente. Como é que esse cara sabe? Como assim? Nunca vi, né? Uma hora dessa, ele tá aqui, muita coincidência. E aí Jesus vai aos poucos soltando e mostrando para ela quem verdadeiramente ele é, né? E lá embaixo na lição, na partinha grifada, diz assim: a profunda percepção que Jesus tinha da vida pessoal daquela mulher evidenciou seu ministério profético, ao mesmo tempo em que sinalizava a necessidade de arrependimento. Então ele quis mostrar para aquela mulher, eu sou o Messias e você precisa se arrepender, porque tem uma obra muito maior para você. Né? E do jeito que você está aí não vai dar certo, você precisa passar por um processo. Qual foi a tua visão dentro do... O título, né, aqui da segunda traz o centro da adoração. E eu calma, eu vou me preparar para ir lá e eu vou tentar estudar aqui. E eu fiquei me perguntando um pouquinho qual é o centro aqui, o que é o principal debate. A gente a lição está falando sobre adoração, só que aí eu fiquei naqueles dois pontos, que é o espírito e verdade. E eu fiquei me perguntando, o que é ser um adorador em espírito e em verdade? Então eu fui tentando pensar nessa questão e aí eu fui percebendo que a conversa entre Jesus e a mulher traz um embate bastante entre a questão da carne e do espírito. Enquanto ela está falando sobre alguma questão ritual, questões humanas, Jesus está sempre trazendo algum aspecto espiritual, né? Ele conversa com ela, mas ele tenta mudar os olhos dela para algo além.
Pro olhar espiritual, né? Pro olhar espiritual. Ela estava ali pensando, né? A pergunta que ela faz sobre a questão do santuário, ou onde é que deveria se adorar. Naquele aspecto, ela estava trazendo uma pergunta no sentido humano, de tipo, o certo é a gente tem que ir aqui para adorar, ou vir aqui para adorar. Lugar mesmo, Lugar, né? Isso. Mas aí, Jesus, ele tenta levar ela para outro lugar. Não, vai ter um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, ele já mudou o assunto, ele foi para um outro caminho. Ele ainda está falando sobre adoração, mas ele está trazendo o aspecto espiritual. E aí, quando eu estava estudando aqui nesse capítulo, a minha Bíblia ela trouxe na parte de baixo um outro versículo que trazia também sobre o Espírito, Sim. que foi Filipenses 3, versículo 2 e 3. Vamos abrir. Filipenses 3, 2, 3. Isso. E aqui, Paulo diz o seguinte. Então, calma aí, 3, eu estava lendo nada. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Aqui é outro aspecto também da adoração, mas eu também vejo esse mesmo embate entre carne e espírito. A gente sabe que por muito tempo a igreja lutou contra essa questão da circuncisão. E naquele aspecto, naquele momento, a circuncisão tinha se tornado algo que era muito humana. Algumas pessoas acabavam dizendo que não, os novos convertidos tinham que se circuncidar para ser salvo. E naquele momento já não era mais isso. A justificação é pela fé, né? Não pelas suas obras. Mas os homens, eles sempre traziam algum aspecto humano, algo que precisava ser uma ação, né? Depender muito no que nós mesmos fazemos, em vez de confiar plenamente em Deus. Então, nesses dois pontos, eu vejo esse embate entre carne e espírito. E Jesus sempre levando nosso olhar para outras coisas. Tentando puxar ela também, né? Isso. Ele até fala assim, tô com sede aí e tal, eu não lembro assim exatamente as palavras, né? Mas ela fala assim, como é que você quer outra água? Esse aqui é o poço que Jacó, né? Foi Jacó, bebeu aqui e tal, não sei o quê. Aí, eu fiz, não é isso aí que eu tô falando de uma água viva, né? E começa ali a tentar abrir a mente daquela mulher. E aí, quando ele faz essa parte de mostrar para ela que ela iria precisar de uma transformação, né? Não só na parte espiritual dela, mas também no agir, né? Porque ela não agia da melhor forma. E as pessoas daquela época sabiam, conheciam ela. Ela teve que mudar. E depois da mudança dela, ela se tornou automaticamente uma pregadora. Uma pregadora, né? Exatamente. A lição vem trazendo assim, onde as pessoas... Aí eles falam onde as pessoas deveriam adorar e tal... Mas a hora já chegou, feito tu falou. E lá que também na segunda-feira, no finalzinho, na parte azul. Então, aqueles que o adoram devem ter o Espírito Santo e a mesma dedicação à verdade revelada pelo Espírito Santo. Quando ela fica questionando, né? Eu acho que em todo momento ela quis cortar a conversa. Não teve alguma pergunta para saber, teve, mas era para saber, mas deixa eu cortar, sair aqui, não quero conversar contigo mais. E Jesus, como sempre, né, sendo aquele cara tranquilo, ouvindo, respondendo, conhecendo aquela pessoa. Quando chegou no ponto onde é que a gente deve adorar, e que Jesus realmente abriu o jogo para ela, falou, a gente precisa não de um lugar, mas como que a gente deve adorar. E aí mostrou, né, e disse que ele era o Messias e tudo mais, e se você for um verdadeiro adorador, e me adorar em espírito e em verdade, aí sim, beleza. Lugares não vão mais ser necessários. Hoje a gente percebe que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode adorar. É claro que a gente não pode generalizar a forma de adoração, né? Existem pontos. E muitas pessoas hoje, não vou dizer que pecam, mas erram em dizer que o tipo de adoração é esse daqui. Não, isso. É dessa forma. Ou se... Eu vou deixar para falar mais para frente. Okay. Deixa eu ver aqui. Não, vou falar agora mesmo. A gente às vezes quer que a forma de adoração seja modelada ao nosso eu, né? Isso. Não, mas eu sou assim, então eu adoro assim, Deus vai me aceitar. Não, existe uma forma de adoração que Deus quer que você adore e seja daquele jeito.
E era isso que ele estava tentando mostrar para aquela mulher, né? Exatamente. E a segunda termina com uma pergunta. Em que aspectos a mulher samaritana tinha um entendimento equivocado sobre a adoração? Eu acho que a gente já falou muito aqui, né? O pensamento equivocado dela era de tipo, não, precisa de um lugar, né? Ficar presa na tradição, né? Nos ensinamentos humanos e não muito no que Deus na diz. essência, Na essência. Né? Era os fariseus daquela época, né? Não, é desse jeito aqui. Se não fizer aqui, tá pecando. Exatamente. Acrescentavam coisas à lei. Indo mais para frente aí, vamos para verdadeira adoração. A gente viu que o centro da adoração é Jesus, né? Não é um lugar, não é uma igreja e tal. Mas a verdadeira adoração, tu quer introduzir? Então, aqui na verdadeira adoração, a gente vê, também continuando, né, como você falou, segunda e terça, ele traz onde a gente tem mais informações, e ele continua falando qual é a real. Ali no início, na segunda, fala sobre essa discussão entre eles dois, o que eles estavam falando, qual é o debate, mas na terça a gente entra em qual é a verdadeira adoração. E no final de tudo, aqui a lição traz que, o seguinte, para Jesus, a verdadeira adoração é impossível sem o Espírito Santo. O Espírito Santo fornece a motivação correta para adorar, e sem sua obra no coração, a verdade não pode ser recebida ou entendida. E quando a gente estava falando sobre Espírito, eu acabei me lembrando sobre a conversa também de Jesus com Nicodemos. Ele também fala tem uma parte que ele fala sobre o Espírito, né? O Espírito como um vento. Sim. E eu confesso que em alguns momentos eu não entendia muito bem. Por quê? Eu tô que nem Nicodemos. Tô que nem Nicodemos. Nessa situação, não tô entendendo. Mas aí que entra um aspecto muito importante sobre o Espírito Santo. Que a atuação dele, não necessariamente a gente consegue ver, assim como o vento, em todos os aspectos, em todos os momentos ali, vê o vento ou vê o Espírito, vê a atuação, mas a gente consegue ver o resultado. Né? E é um pouco misterioso. Aí Jesus fala que os que são nascidos do Espírito são dessa forma também. E aí a gente entra no aspecto da confiança. Para mim é o aspecto da confiança. Você confiar nesse Espírito, você confiar nessa ação. Não confiar no que a gente vê, não confiar nos nossos sentidos. E aí eu acredito que é por isso que acaba sendo tão fácil para nós, seres humanos, acabar ficando preso nessa mesma questão de tradição, dos ensinamentos humanos. Assim como os fariseus tinham que tem que ser desse jeito. Se não for, tá errado. Exatamente. Eu acho que é por isso que acaba sendo muito fácil para nós, seres humanos, ficarmos presos a isso, porque a gente confia muito nos nossos sentidos. A gente confia muito no que a gente está enxergando. A gente confia muito no que a gente ouve, no que a gente está sentindo, e acaba esquecendo de confiar em Deus. A gente acaba deixando de lado esse aspecto de confiar, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não entenda necessariamente para onde o Espírito está nos levando, é importante a gente confiar. E eu acho que a confiança gera essa verdadeira adoração. E o Espírito Santo, como Jesus fala, né? É ele que fornece a motivação correta. A gente pode acabar fazendo muitas coisas, pode estar ali na igreja adorando, a gente pode estar cantando, orando, pregando, e em alguns momentos a gente não tá lá com a motivação correta. Tá só por tá, né? Tá só por tá. Empolgação e tal. Justamente. A gente corre esse risco de estar fazendo as coisas sem ter a real motivação, que é o Espírito Santo que nos traz, sabe? E a questão de, se o Espírito Santo não trabalhar em nosso coração, também não tem como nós aceitarmos a verdade. Eu acho muito interessante porque a mulher samaritana, né, quando Jesus está falando com ela, você falou, Jesus, ele mostra os pecados dela. E não sei o pessoal, mas se alguém está falando comigo e fala as coisas que eu faço errado, eu não vou ficar confortável. Já vai, né? Eu não vou ficar muito confortável.
mas a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer os nossos erros. E só quem tem esse trabalho é o Espírito Santo. É ele que fala, e só com a ação dele é que a gente pode realmente aceitar essa mensagem e falar, eu tô errado. Né? Porque se for só por nós, a gente olha para o nosso eu, vê os erros, mas a gente arruma alguma desculpa. Uhum. Mas é o Espírito Santo que trabalha e fala, você tá errado. Aí você, eu tô errado. Né? E sem o Espírito Santo a gente não consegue estar aos pés de Jesus, né? Até porque ele serve como um espelho pra gente, né? Além de ser o nosso consolador, ele também nos alerta, aqui não tá tão certo, né? Porque você não volta. Tem aquela voz, né, que fica na mente, isso é errado, não faz isso, ou isso aí tá certo, continua nesse caminho, por mais difícil que esteja e tudo mais. Isso. Então, essas palavras que tu trouxe aí são... a essência da conversa, né? Diz até que é o maior diálogo registrado de Jesus. Isso. Não teve outra conversa maior do que essa. Foi essa que ele teve com a mulher samaritana, a maior. Né? Ellen White também traz um trechinho aqui, eu grifei no dia da terça-feira. Ele diz o seguinte, cadê aqui, A hora havia chegado na qual os verdadeiros adoradores não adorariam apenas em determinado lugar, né? Porque ela começou a falar do tempo e tal, mas muito mais importante em espírito e em verdade. Justamente o que você estava falando, às vezes você acha que está na igreja certa, não, mas eu escolhi a igreja verdadeira, mas só estar lá, só estar presente não quer dizer nada, né? Você Exatamente. Tem que estar em espírito também, não só na carne. E Ellen White observou que não é por procurar um monte santo ou um templo sagrado que as pessoas são colocadas em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a ritos e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. É o Espírito, né? O Espírito. O ponto central vai ser sempre Ele. Não tem como a gente adorar não tem como adorar em verdade sem o Espírito, né? Vou inverter aqui. Porque quando o Espírito está te guiando, ele vai te guiar para a verdade. Né? E a verdade é tudo que está escrito aqui na Bíblia. Para mim, não tem outro. Eu recebi uma vez a visita dos Mormons lá em casa. Aí eles comparam no livro de Mormon, dizendo que era um complemento da Bíblia. Aí eu fiz mesmo assim, eu segurei a Bíblia aqui, eu fiz, para mim não tem nenhum outro livro que esteja aqui ou aqui. Qualquer outro livro está aqui, né? Eu disse os de Ellen White, né? Para mim são aqui abaixo, mas nenhum aqui ou acima. Disse, não, mas é complemento, tá bom. Foi um diálogo tranquilo, tá, gente? Eu não briguei com ninguém. Mas, enfim, o Espírito vai nos levar para a verdade. Aquela mulher aceitou, né? O diálogo foi demorado um pouquinho, Jesus conseguiu chegar no final, ela aceitou. E por ter aceitado, a vida dela foi transformada, né? A dela e de outras pessoas, né? Justamente, eu ia falar isso. Ela conseguiu automaticamente já levar aquilo para outras pessoas, né? E uma galera que tinha raiva, né? Que poderia até matar. Quem é esse judeu que tá falando essas coisas aí? Vamos atrás dele e tal. No finalzinho da texto também tem uma pergunta. E é que por que a verdade e o Espírito são tão importantes para a adoração verdadeira? E aí, então, dentro do que tu falou. Eu sei que já falou, mas só para responder. É justamente porque a verdade é aqui, né? A Bíblia, a gente precisa ter um guia, a gente precisa ter um caminho. Também não é ao léu de qualquer jeito. Existe uma instrução que Deus mostra qual é a forma, né? E além disso, o Espírito, como você falou, o Espírito nos guia para a verdade. O Espírito nos ajuda a ter o coração contrito e humilhado perante Deus para tirar o nosso eu do nosso troninho ali. É Deus. É o Espírito que faz. Sem o Espírito, sem a gente pedir o Espírito na nossa vida, não tem como essa transformação acontecer, sabe? É isso, a gente precisa dar esse espaço para o Espírito na nossa vida. Não tem como não, né? Tem mais algum comentário a fazer nesses dias? Tá tranquilo? É isso. Então, se a gente tá chegando na quarta-feira, dia de rede semântica, né? Então, poxa, galera, poste a rede semântica e marca o Instagram da gente. O Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Marca, porque a gente quer ver a participação de vocês. Esse trabalho que a gente está fazendo é só para ajudar vocês. Além da gente estar tentando alcançar pessoas que
ainda não fazem parte do nosso meio, né? Porque assim, a gente sabe que o pessoal de fora acho que nem sabe o que é lição dos jovens. Mas quem está dentro já conhece, já participa. Então, posta a foto da sua rede semântica e marca o nosso Instagram, beleza? Quarta-feira. E aí? Você tem que me ajudar na quarta-feira. Para quem assiste o podcast sabe que eu não sou muito fã da quarta, mas eu fiz a minha rede semântica. Você tá vendo aí, né? A minha foi meio... Não, mas tá toda arriscada aí, então tá tranquilo. Então, primeiro é que começa a quarta ali já com uma pergunta bem que cabulosa, né? Rapaz... Cabulosa. Se pegar um desviado aí, ele vai desmanchar tudo aqui. Né? Pois é. Na quarta traz o seguinte. O que é adoração para você? E aí a lição, ela não para ali, ela fala, pense. Ela não, né? Pense. Não espere a resposta dos outros. Pense de você mesmo. O que é adoração para você? E eu fiquei, eita. Tu pensou? Eu pensei. E ali eu tive minha resposta. Antes, deixa o pessoal escrever nos comentários quais são as respostas do que é adoração. Mas para mim, foi reconhecer algo que é maior, sabe? A adoração é um ponto muito importante na nossa vida. Às vezes a gente acaba esquecendo disso. Às vezes a gente entra na vida, eu sou adventista, é uma vida religiosa e a gente vai vivendo, só que a gente não acaba refletindo realmente sobre quem a gente está adorando. A gente não reflete de verdade, profundamente, sobre o que é adoração. Por que a gente adora a Deus? E ali eu trouxe que é reconhecer algo que é maior. Né? Deus, ele merece adoração porque ele é Deus. É isso. Ponto. Ele é Deus, ele é o Criador, ele é maior que tudo. Só ele merece adoração. É isso. E aí, além disso, a gente vem, o que é adoração é esse reconhecimento. Né? A gente prestar um reconhecimento a Deus de que ele é maior que tudo e ele é o Senhor da nossa vida também. Não adianta a gente só acreditar que Deus é Deus de tudo, mas ele não ser o Senhor da nossa vida. Sim. Esse ponto é importante. E aí depois eu fiquei pensando e como é que deve ser a adoração. E aí eu trouxe um pontinho que eu me lembrei que Jesus, ele deu um ótimo exemplo da adoração. Né? Para ele, depois da conversa que ele teve com a mulher samaritana, os discípulos chegam, oferecem comida para ele, e aí ele fala, não, eu tenho outra comida aqui que me satisfaz. E aí, novamente, os discípulos pensando, né? Nossa, ele pensa em coisas físicas. Ele trouxe um lanche? Ele nem falou, né? Mas o alimento de Jesus, aquilo que ele coloca lá em cima, é pregar a palavra. Novamente, os seres humanos, sempre pensando aqui na nossa vida terrestre, e Jesus com o olhar lá em cima. Ele sempre pensando lá depois, lá no espírito, né? Em outro nível. E é isso. Essa, para mim, foi a adoração, porque é uma adoração viva. Uma adoração que engloba toda a vida de Jesus, né? Não era só quando ele estava na sinagoga, não. Ali, ele vivendo, ele conversando, ele estava adorando. E ele estava prestando o culto dele, o culto racional, porque ele estava transmitindo as verdades, né, que o pai dele havia mostrado. Então, para mim, isso é a forma de se adorar, é viver com essa adoração. É pensar, é estar sempre constantemente pensando em algo maior, em que a nossa vida aqui, essa vida aqui, a gente tem algo muito maior. É só uma fase, né? É só uma fase. Preparatória para algo que está por vir. No finalzinho aqui da quarta, ele traz aqui assim, ó. Jesus nos convida a ter coragem de subir de nível quando se trata de adoração, porque ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando eu li na quarta-feira e fui pensar, né? Mandou pensar. Mas, cara, eu fui tão lá atrás, eu criancinha, pequenininho, né? Ou senão, quando você fala alguma pergunta para uma criança, que é adorar a Deus, né? É louvar, é a Bíblia, né? É cantar, não sei o quê. Mas, poxa, isso são ações, né? Ações de adoração. Mas o que é realmente adorar? Você falou aí. É entender que Deus é o único e grande, por causa disso que ele merece toda essa adoração, mas não nos mantermos em um nível só, né? Isso. A gente
nasce desse tamanho, né? Desse tamanho a gente cresce, né? Chega no momento que a gente empaca, mas a nossa vida espiritual deve ser do mesmo jeito, né? Pequenininha e sempre em crescimento. Até a gente tá pronto para voltar, Jesus aí abriu os céus. Mas vamos lá. Tem mais algum comentário sobre a quarta? Foi isso. Infelizmente minha rede semântica ficou meio... Não, mas tá tranquilo. Aí é com vocês, pessoal. A gente quer ver a rede semântica de vocês, tá bom? E aí vamos pra quinta-feira, já chegando no finalzinho. A lição vem falando o título, né? Números. E vem dizendo que são vários números que vem trazendo, e esses números é de que cada vez mais, baseado em estudos, né? Perceberam que os adventistas, tanto adultos, vem trazendo assim, adultos, jovens, crianças, cada vez mais vem diminuindo a quantidade de pessoas que estão ali diariamente lendo a Bíblia, diariamente estudando a lição, diariamente fazendo uma oração, alguma coisa do tipo. Isso. E é claro que esse tipo de pesquisa não pode representar as intenções e motivações do coração. Embora hábitos essenciais como estudo da Bíblia, oração, generosidade financeira e testemunho pessoal sejam indicadores do comprometimento com Deus, elas não são um termômetro perfeito do relacionamento com Deus. Números são números, né? As pesquisas são feitas para trazer uma relação, mas a gente não pode só se basear nisso. Isso. Eu digo por mim mesmo. É por semana, às vezes por dia, né? Tem semana que você estuda a lição ali de um jeito tão aprofundado, você sente sua espiritualidade lá em cima, mas tem semanas que você faz aquele básico ali e tal. A nossa vida é uma montanha russa, né? De altos e baixos. Mas o número em si não pode basear sua adoração, né? É tipo, tá, eu tenho que estudar só 1 hora, eu só dediquei 15 minutos por dia, então bateu 15 minutos aqui, eita, acabou, já deu Jesus, tá bom, eu sei que tá gostosinho aqui e tal, ou, eita, caramba, eu vou fazer só 1 minutinho aqui e tal, sobra mais 15, eu começo amanhã, né, eu faço. Não, a nossa verdadeira adoração tem que estar além disso. Pra mim, foi o que eu assimilei da quinta-feira. E pra tu aí? Pois é, justamente, os números, eles não mostram exatamente o que vai no coração de cada um, só que essas informações, elas são indicativas. Totalmente relevantes também, Totalmente relevantes. E aí traz, para mim, trouxe algumas perguntas pra gente, como cristãos, pra gente se perguntar de verdade, né? Aí eu posso fazer essa pergunta para as pessoas que estão ali diariamente fazendo sua lição, lendo o ano bíblico, lendo o devocional, lendo o Espírito de Profecia. Por que vocês estão fazendo isso? Sabe? É importante a gente se perguntar por que a gente está fazendo isso. Qual é a motivação? Eu estou fazendo isso porque eu fui criado aqui na igreja e eu aprendi a fazer as coisas dessa maneira. A gente precisa se perguntar. E aí, agora, para um outro público, né? As pessoas que, beleza, elas estão na igreja, mas elas não estão fazendo isso aqui. Não significa que elas estão, né, perdidas ou algo assim. Não vai pro céu. Não vai pro céu. Mas a gente sabe que essas ações, como parte da adoração, elas são importantes. Importantes até para a gente poder ter mais momentos de se aproximar de Deus. E aí a gente também precisa se perguntar, poxa, por que eu não estou fazendo? Sabe? O que está fazendo aqui que está me impedindo aqui de fazer essas coisas? De orar mais, de ler mais a Bíblia, de ler a lição, de estudar, de se aprofundar. Sabendo que isso é bom, é certo, né? Não vai em nenhum momento, tipo, ser ruim. É tipo assim, né? Vai agregar, não isso. Vai subtrair em nenhum momento. A pergunta... falou, tipo assim, são 2 perguntas para 2 tipos de pessoas. É a mesma pergunta para 2 tipos de pessoas. O porquê. Por quê? Isso. O que eu faço, por que eu não faço? É legal. No finalzinho vem trazendo assim, ó. Cadê? Não, a parte azul, antes do final. A maioria dos altares de adoração matutina e vespertina está em mau estado, né? A gente estudou algumas semanas atrás sobre isso, né? Aquela adoração de manhã, adoração à tarde. Muitas vezes você passa muito tempo fazendo qualquer outra coisa e você não dedica tempo fazendo o necessário. Para você não só estar crescendo de uma forma terrena, mas se preparando para o futuro, né?
sua vida também tem um lado espiritual que precisa ser alimentado. E no finalzinho aqui, eu vi que tu até grifou. Vou deixar tu falar aí, vai. Diz o seguinte: é possível passar bastante tempo estudando as Escrituras sem nunca ter o coração transformado. E é por isso que devemos humilhar o coração e buscar a direção do Espírito Santo. É isso. Como a gente tinha falado, as nossas ações, a gente pode acabar fazendo as coisas sem ter a real motivação, a motivação certa, correta ali. Por que a gente está fazendo as coisas, sabe? A gente corre muito esse risco de acabar... Virar uma Wikipédia. De sabe, nossa, sei de cor e saltear tudo. Mas, qual é a diferença que isso faz na sua vida, sabe? É um verdadeiro adorador? É um verdadeiro adorador? O que saber sobre isso influencia nas suas atitudes? Sabe? O que influencia na forma como você trata as outras pessoas, na forma como você vive. Você está refletindo o caráter de Jesus da forma como você vive ou não? Você só sabe de tudo sobre a vida dele ali, sabe? Pois é, e isso não é ser um verdadeiro adorador, né? Exatamente. Muito menos tá se alimentando espiritualmente. Você vai estar alimentando seu intelecto naquele determinado assunto, mas espiritualmente, não. E chegamos na conclusão aqui, sexta-feira. Sexta-feira sempre vem trazendo trechos, né, do Espírito de Profecia e tal. Isso. Eu marquei a minha conclusão, vou estar lendo aqui, né? Geralmente fica aquela disputa com o Lohane, mas como ela não tá, eu faço a minha parte aqui, graças a Deus. E depois tu faz a tua aí, beleza? Okay. Eu marquei lá no finalzinho, dizendo assim, ó. Não é por procurar um monte santo ou um templo sagrado que as pessoas são colocadas em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a ritos, a cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a ele. Aí eu emendei com a partezinha azul. Para o servirmos devidamente é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Aquela mulher, ela conhecia muitos ritos, né? Ela conhecia também da cultura do seu povo, dos samaritanos, como é que eles agiam, aonde adoravam, né? Eles tinham um templo exclusivo ali, não era em Jerusalém, mas ela não estava adorando verdadeiramente, ela não conhecia a verdadeira adoração. E aquilo só veio depois do encontro com Jesus, né? Então, a pergunta que você fez, né? Não faça só... Pergunta em indagação também. Não faça só por fazer, não faça só por ter que... não, mas eu quero saber de muito assunto para poder debater e tal. Não vai adiantar de nada, né? Você precisa estar verdadeiramente conectado, porque só depois do encontro com Jesus foi que ela entendeu o verdadeiro propósito dela. Exatamente. E saiu pregando. Essa é a minha conclusão. E aí, Ravi? Pronto. Eu diria que a minha conclusão, ela... complementa aqui, também eu grifei ali na parte do finalzinho, verdade, né? E dessa parte. Onde quer que o coração se abra em busca de Deus, a obra do Espírito é manifestada. E Deus se revelará à pessoa. O Senhor busca esses adoradores, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Aqui, para mim, o que conclui é essa questão da nossa busca, né? Continuando, puxando de novo aí a parte dessa pergunta, mas eu acho que é um ponto muito importante da gente, da igreja hoje em dia, não só os jovens, mas todo mundo que está na igreja, se perguntar de qual é a motivação de estar ali. E aqui Deus fala que aqueles que estão buscando de verdade, sabe? Ele manda o Espírito. O Espírito Santo ele é manifestado naquelas pessoas que estão buscando de verdade. Mesmo que em alguns momentos a gente falhe, em alguns momentos a gente não faça do melhor jeito possível ali, mas o que importa é o significado que o relacionamento tem na nossa vida. É o significado que aquela ação de ler a Bíblia, de estudar, é o significado que isso tem, sabe? Então é algo de extrema importância, eu acredito, da gente se perguntar. Todo mundo se perguntar de verdade, o porquê eu tô aqui? Eu tô sendo um verdadeiro adorador? A gente acabou, durante muito tempo, se acostumando em só receber, de ter uma vida de chegar na igreja e ter o culto e fazer as orações e cantar e voltar para casa. E
beleza, até orar e ler a Bíblia em casa, mas a gente precisa pensar no real significado que essas coisas têm na nossa vida, sabe? De qual é o sentido. Tem sentido a gente estar fazendo isso? Deus, ele sempre pediu que os seus adoradores, eles tivessem uma adoração racional, um louvor racional a ele. Não é só simplesmente fazer as coisas por fazer. Beleza, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Não, por quê? Pense, sabe? Pare para pensar. Por quê? Pensar, eu realmente amo e adoro a Deus? Será que eu estou realmente chegando a Ele? Ou eu estou só vivendo aqui minha vida, Ele está ali, eu estou aqui e eu estou fazendo algumas coisas legais, sabe? Esse é o ponto que, para mim, que fecha essa lição do nosso sentido. Qual é o sentido da nossa adoração? Né? É um ponto de extrema importância para os dias de hoje. Pois é isso aí. Pessoal, valeu aí por você ter acompanhado a gente até agora, tá bom? Não acabou ainda, tem que fazer uma oração. Eu vou pedir para a Ravi fazer e no final a gente encerra aqui com os nossos últimos merchants. Certo. Pode orar aí. Oremos. Senhor Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse podcast, por essa mensagem, por esse estudo. Todas essas coisas, elas são importantes. Importantes porque elas são aspectos que podem nos ajudar a ficar mais próximo de Ti. Mas, para isso, é muito importante que nós aceitemos e pensemos no sentido dessas coisas em nossa vida. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um, que está ouvindo, assistindo, pela vida da Tua igreja e dos Teus jovens. Precisamos, Senhor, reconhecer quem o Senhor é em nossa vida. Precisamos de verdade parar para pensar um pouquinho, tirar um tempinho para refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo na igreja, o que nós estamos fazendo com as pessoas ao nosso redor. Qual é a nossa forma de viver? Esse aspecto, isso é algo de extrema importância. E eu te peço que o Teu Espírito ele venha mover cada coração, que nós possamos ser a geração, que nós possamos de verdade deixar o Espírito nos mover e falarmos do Teu Evangelho para as outras pessoas, para quem está do nosso lado, para as pessoas que estão do outro lado do mundo, para todos. Precisamos pregar, precisamos falar do Teu amor. Assim como a mulher samaritana, que logo depois de ter um encontro contigo, ela não percebeu que não podia ficar parada, que nós possamos também sentir que não podemos ficar parados diante do Teu amor, Senhor. Que possamos levá-lo a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Ravi.